Então, boa noite todo mundo aí, né? A turma aí do FISFAR, das doenças infecciosas imunes e virais. Então, hoje, nossa segunda aula. Hoje a proposta, então, é dar continuidade, então, à unidade 1. Na aula passada, nós falamos, então, sobre, né, aquela importância da ciência, a descoberta dos princípios da epidemiologia lá por John Snow, que não era o Jon Snow dos dragões, né? Mas que teve, né, muita importância na história e que foi, vamos dizer, o pai da epidemiologia moderna. Nós vimos também, né, a diversos outros casos aí, né, falando sobre a epidemia de Zika vírus aqui no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos. Nós vimos a importância de se estar atento a alguns fatores que são alertas para nós, né, como foi o caso lá de Franciscópolis, né? Falamos lá dos macacos que estavam morrendo, da vacinação, da secretária lá, da responsável pela imunização do município, né? Acho que ela é coordenadora epidemiológica lá do município, que fez a campanha de vacinação e que livrou Franciscópolis do surto de febre amarela ali na região, né? Bom, então isso foi só para poder ilustrar, né, como que é importante a gente estar obedecendo e entendendo a ciência. Infelizmente, muitas vezes, quando a gente vai dar aula, e eu acho que isso é um grande problema, o aluno não fica muito empolgado, porque tem uma série de conteúdos que ele não faz a mínima ideia de onde que aquilo saiu, né? Então, eu sou muito assim, eu gosto de ver as coisas acontecendo na história, né? Então, como é que isso apareceu? Como é que determinaram? Como é que descobriram esse negócio de imunidade ativa, imunidade passiva, de imunidade inata, de imunidade adquirida ou adaptativa? Então, quando a gente vê a lógica do negócio, né, a lógica da descoberta, fica muito mais fácil entender. Na semana passada, quando eu dei aula na turma da manhã, uma aluna, ao final, fez um elogio, mas um elogio que, ao primeiro momento, eu achei que ela estava se referindo ao Jon Snow, né, aos pesquisadores lá, né, que fizeram a descoberta lá do Zika vírus, a epidemióloga lá de Franciscópolis, né? Mas aí ela foi falar, né, dirigiu um elogio a mim. E eu não me julgo assim tão inteligente assim, não. O negócio é o seguinte: eu acho que é fundamental a gente estar lendo, né? A leitura, a descoberta, o interesse. Isso é fundamental para que não só a gente possa transmitir a informação, mas como a gente também consiga empolgar vocês para procurar essa informação. Então é mais ou menos por aí que eu vou tentar seguir hoje também. Então hoje nós vamos falar, né, dentro dessa unidade 1, mas no tópico 1.1, sobre as bases celulares e moleculares da imunologia, os conceitos básicos aí, que é uma parte teórica. Se eu chegasse aqui e começasse a falar de parte teórica, né, chega numa hora que, putz, né, quase 10 horas da noite, muita gente já estaria dormindo nessa hora, né? O pessoal trabalhou o dia inteiro, às vezes chega em casa com pressa, engole algum lanche lá só para poder vir assistir a aula, liga o computador e está mais que cochilando ali na frente do computador que é qualquer outra coisa. Então vamos tentar fazer de uma maneira também bastante suave a aula de hoje, ok? Então, tentando cobrir o conteúdo, mas sempre no ritmo da turma, tá? Então, propriedades, vamos falar um pouquinho dessas propriedades gerais da resposta imune, né? A importância fisiológica dos componentes orgânicos, celulares, humorais e do sistema imunológico, a resposta imune inata, a resposta imune adaptativa e características bioquímicas e funcionais dos anticorpos e resposta imune. Isso daqui, com certeza, é para a próxima aula. Esses dois tópicos aqui, se der tempo, a gente ainda fala, né? Se não der tempo, a gente joga para a próxima aula. Como eu disse,
vamos tentar caminhar de uma maneira mais agradável do que atropelada. Ok? Então vamos lá. Aqui também vamos falar dos conceitos básicos, né? Então, minha proposta para hoje, né, apesar de todo esse conteúdo que está ali discriminado no tópico 1.1, é falar um pouquinho sobre o histórico dessas descobertas, ou seja, né, a descoberta da imunidade inata, adaptativa, e da imunidade ativa e passiva. Tentar entender um pouquinho como é que essas coisas aconteceram. Ok? Bom, esse primeiro slide é um slide bastante engraçado, né? Vou contar para vocês como é que aconteceu. Eu queria colocar, né, falar um pouquinho desse histórico e, como na última aula, ligando os descobridores, né, as descobertas, os descobridores, à teoria que a gente quer alcançar. E aí eu coloquei histórico. E agora o Microsoft Office ele tem um negócio no design lá que ele sugere algumas imagens, alguma coisa assim. E apareceu como sugestão essa imagem aí. Eu falei assim, no primeiro momento eu falei assim, isso tem nada a ver, né? Mas depois eu fui vendo as pedras empilhadas uma sobre a outra aqui, né? E eu fui lembrar, né, que eu fiz uma escultura, né? Um empilhamento desse lá no deserto do Atacama. Foi uma coisa bacana, silêncio, não tinha ninguém, e você empilhando pedra ali. E você vai descobrindo o seguinte: você só consegue colocar uma pedra em cima da outra se a de baixo estiver bem assentada. Se ela não estiver bem colocada, a de cima vai ficar bamba e a tendência é que, à medida que eu vou empilhando, o negócio desmorone. E na ciência é assim também. Eu tenho uma base, eu preciso ter uma base sólida para poder conseguir entender, né? E ir evoluindo na minha descoberta também. Assim como no ensinamento também, no aprendizado de vocês, né? Se eu não sei o básico, não adianta eu querer cobrar, né, lá em cima. Não adianta eu chegar e querer dar química farmacêutica para vocês, se vocês não souberem como é que é a estrutura do átomo, né? Então, são coisas que são incompatíveis. Então, essa ideia aqui das pedras empilhadas, eu acabei adotando aí esse design que eles propuseram, porque eu achei que tinha tudo a ver. Então, aí eu coloquei como evoluiu a compreensão sobre o sistema imune, né? Eu queria primeiro apresentar a primeira figura de hoje. Quem que é a primeira figura de hoje? Esse sujeito aqui, ó. Ele chama Edward Jenner. Esse Edward Jenner, bom, não sei se alguém já ouviu falar, mas uma coisa importantíssima, né? Ele também tinha costeletas bacanas. Olha só que bonitas as costeletas dele aqui, né? Eu estou chegando à conclusão que ter costeletas grandes é um fator importante para poder você trabalhar, né, cientificamente. Esse cara ele nasceu em 1749, lá na Inglaterra, né? E ele era de uma família abastada e tudo mais, né? E foi estudar. Na verdade, na época não era muito assim, o estudo da medicina não era muito como é hoje, você entrava na faculdade formalmente. Muitas vezes você virava discípulo de determinados médicos, né? E ele foi mais ou menos nesse sentido. Mas ele tinha uma propriedade ali em Berkeley, né, que era a cidade onde ele nasceu, e ele descobriu, ele viu o seguinte, né, uma das coisas que era uma mazela, né, era uma doença que era muito comum lá em 1749, nos anos, né, no século XVIII, né, era uma doença chamada varíola, né? Vocês já ouviram falar de varíola? Alguém já ouviu falar de varíola? Falar sobre varíola? Esse silêncio indica que ninguém sabe? Ninguém nunca ouviu falar? Ouvi falar sim, mas saber o que significa, o que é a doença em si, Ah, não. beleza.
É isso mesmo. E por que que a gente não sabe? Porque essa doença não existe mais. Olha só que legal, né? Temos uma doença que foi extinta, né? Uma doença viral que foi extinta, né? Então, é uma doença que acometia grande parte da população, né? Eu vou colocar umas fotografias aqui, vocês não fiquem impressionados, não, né? Então, tem gente que às vezes que é muito sensível e vai ficar, às vezes, impressionado, não vai dormir de noite, né? Mas a varíola era isso aqui, ó, né? Então, dava pústulas pelo corpo inteiro da pessoa e um terço das pessoas que eram cometidas por varíola acabava morrendo, né? Em torno de, na verdade, 30%, né? Acabava morrendo. E quem não morria ficava todo cheio de marca, né? Então era praticamente era comum, né? O que era incomum eram as pessoas que não tinham marca de varíola, né? Então nesse caso, né? O que acontecia, né? Uma doença com alta mortalidade e desfigurante, né? Porque deixava a pessoa cheia de pereba, de marca no rosto, né? Além do corpo todo marcado também. Obviamente que era uma doença que tinha uma importância social, né? Além de É, matar. Oi. ela, então ela é tipo a lepra é uma variação da varíola? Não, não, não. Lepra é outra coisa. Lepra é um outro micro-organismo, é uma bactéria, né? A lepra é causada pelo Mycobacterium leprae, tá? É uma bactéria da mesma família, da mesmo gênero, melhor dizendo, da tuberculose, tá? Entendi. Então, essa daqui não, essa aqui ela provocava era pústulas mesmo. É, Bom, eu acho que o mais próximo que a gente poderia pensar seria a catapora, mas não. Né? Era pior ainda, porque essas bolhas estavam cheias de pus. E a pessoa deitava na cama, né? Deitada na cama, igual essa imagem aqui em preto e branco, aqui em cima. Ela deitada na cama, essas bolhas iam se rompendo, cheio de pus ali na cama. Isso para transmissão era terrível, porque essas pústulas estavam cheias do vírus também. E, além do que, rompia a pele, então isso ia, né, destruindo ali, a pessoa ia ficando cheia de feridas pelo corpo. Então era muito complicada essa doença, uma doença bastante desagradável. Só voltar uma imagem aqui, então, do Edward Jenner, né? O que ele percebeu, né? Bom, obviamente que ele era médico, então ele estava preocupado com essa doença, né? Justamente na época dele. Então ele percebeu o seguinte, que tinha uma forma mais ou menos parecida da varíola, só que em vez de acometer o ser humano, acometia o gado bovino, né, as vacas. E se manifestava principalmente no lugar onde não tinha pelo, que era no Uber, né, das vacas. Uber não é o aplicativo de, transporte, não, tá? Uber é a teta, né? Então, na teta da vaca que manifestava. Obviamente que quando essa vaca era ordenhada, aquela bolha se rompia e aquele pulso daquela varíola ali da vaca passava para a mão de quem ordenhava. Na Inglaterra era muito comum que quem fazia, né, quem fazia a ordenha eram as mulheres, então conhecidas como ordenhadeiras, né? Então ele percebeu que muitas dessas ordenhadeiras iam tendo apareciam algumas pústulas também na mão, né, dessas mulheres, mas não ia para o corpo todo, igual a gente viu nas imagens aqui, né, nessas imagens horrorosas. E um detalhe, essas mulheres não pegavam essa forma de varíola humana. Nossa, mas que coisa engraçada. Aqui, só para vocês verem, né? Então, a teta da vaca, aqui, quando ordenhava, arrebentava, então, as bolhas, né? E essas feridas acabavam passando, né? Essas bolhas acabavam passando para a mão de quem ordenhava. Isso daqui, gente, um caso recente, 2019, tá? Eles
perceberam, também teve essa chamada varíola bovina, né? É, lá em Roraima, tá? Que foi, então, um caso, né? Casos, né? Teve algumas pessoas que ficaram, 30 pessoas que apresentaram essa forma de varíola bovina. A humana não existe mais, como eu disse, tá? Mas foi exatamente isso que era exatamente isso que acontecia lá na época lá do Edward Jenner. E esse Jenner, ele falou assim, putz, mas que coisa interessante, né? Já que elas não têm a doença, elas não manifestam a doença, será? Né? Aí ó, vem o cara que é observacionista, né? Ele falou assim, putz, é observador, melhor dizendo. Ele pensou assim, será que esse tipo de varíola da vaca é mais brando mas ao mesmo tempo ele provoca vamos dizer assim, né? Ele protege contra a outra varíola, né? Então, às vezes o causador é o mesmo. Ah, uma coisa interessante. Eu tinha falado na aula passada que lá na época do Jon Snow, eles não conheciam, né, os micro-organismos. Na verdade, eles já conheciam os micro-organismos, né, o microscópio tinha sido inventado uns 200, quase 300 anos antes, então eles já conheciam, já sabiam que existiam micro-organismos, só que eles não associavam os micro-organismos a doenças. Então, nessa época aí, o Edward Jenner também não achava que existia algum micro-organismo, não. Ele parte, então, do quê? Do pus. Então ele pega uma das ordenhadeiras lá, né? Então ele pega uma das ordenhadeiras, deixa eu só passar aqui uma imagem bacana aqui, né? Esse é um desenho clássico dele lá. Ele pegou então uma das ordenhadeiras lá chamada Sara Nelmes. Sara Nelmes era, né? Estava com essas feridas na mão. Então ele foi lá e tirou o pus da ferida dessa mulher e pegou um garotinho de 8 anos, que era filho do jardineiro, esse menino chamava James Phillips, e arranhou, né, fez um arranhão aqui no braço desse menino e passou o pus da mão da ordenhadeira na ferida do menino. Olha só, isso foi em 1796, 14 de maio de 1996. Obviamente que se isso acontecesse, 1796, né? Se isso acontecesse hoje, ele ia ser preso, iam caçar o diploma dele e tal, né? Mas ele fez, né? Fez isso. Não conhecia, né, o mecanismo de doença, não conhecia nada. Então ele vai e faz esse experimento. O menino teve uma febre, sentiu mal, apareceu uma pústulazinha no lugar onde ele tinha passado, né, o pus da Sara lá, né? Então esse menininho, o James, né, ficou assim, né, meio teve uma reação, né? Quando a gente fala de reação vacinal, né? Ele teve uma reaçãozinha, mas melhorou. Depois, olha só, vocês acham que isso foi o máximo, né? Que aí acabava a loucura aí do, do Edward Jenner? Não, né? Ele faz o quê? Ele pega esse menino, depois que ele melhorou, e injeta nesse menino material de varíola humana. Já imaginaram fazer hoje? Né? Não, vamos fazer, vou injetar coronavírus no indivíduo aqui para poder ver se. Então, quer dizer, né? Então, na época, ele fez um experimento em ser humano. Né? Então, assim, uma loucura total, né? Então, essa técnica já era até uma técnica conhecida, que eles chamavam de variolização. Então, eles pegavam o material de varíola de um indivíduo e passavam para outro. Para quê? Porque eles acreditavam já na época que a pessoa que estivesse no estado, estivesse bem de saúde, se ele recebesse a carga de varíola para o outro, ele tinha a chance de ter a varíola, a pessoa tinha varíola, né? E não morrer. Né? Agora, se a pessoa adoecesse e pegasse, se tivesse com a varíola, desenvolvesse aquela varíola ali, ele poderia morrer. Então, eles meio que forçavam a pessoa a pegar a varíola para poder ficar livre da varíola de uma vez.
tá? Então, essa técnica chamada variolização, né, foi aplicada pelo Jenner, então, desse menino aí, do James, né, Phillips, aí, de 8 anos de idade. James Phipps, na verdade, né? Phillips, né? Phipps. Né? Aí, olha só, o que aconteceu? Ele não teve a doença, ele não apresentou a doença. Aí ele falou assim, será que isso aconteceu? Não acabou ainda aí, não. Será que esse material de varíola humana que eu peguei, ele não estava bom? Aí foi e pegou, ele administrou vários conteúdos de pus de varíola e de outras pessoas nesse pobre desse menino. E esse menino nunca desenvolveu a doença. Então aí, né, nasce uma coisa interessante a ser dita também. Essa mulher, né, a Sarah Nelms, ela, né, era ordenhadeira e ela pegou essa varíola de uma vaca chamada vaca Blossom. Essa vaca Blossom, até te mostrar aqui para vocês, né, o couro dessa vaca Blossom, né, o couro da vaca, está até hoje lá na Universidade de St. George, em Londres, né? Então, acho que foi para lá em 1857, alguns anos depois, né? Mas fica lá exposta, né? Quem um dia for visitar lá em Londres, né? Quiser conhecer, vai lá visitar o couro da vaca que deu origem a todo o processo que hoje nós conhecemos como vacina e vacinação. Esse nome, inclusive, vacina e vacinação, vem de vaca. No latim, né, então, vaca, né, era vaqui, né, com vati, né, com 2 Cs. Então, virou vacinação. Né? O termo, inclusive, que o Eduardo Jenner dá para classificar essa varíola bovina era varíola vatine, escrever com V-A-C-C-I-N-A-E, aquele AE do latim, né? Então, o termo vacina vem daí, né? Então, da varíola da vaca. Aqui, só para a gente saber, hoje, quando a gente discute vacina, quando tem gente que não acredita em vacina, é pessoa que tem uma mentalidade mais atrasada do que o povo de 1700. Né? Então, o Jenner, em 1796, fez a primeira vacinação, né, que se tem notícia. E daí deriva o nome até hoje. Ok? Beleza. Então, esse foi uma figura importante. Essa vaca aí foi uma figura importante, a vaca Blossom, deu nome às vacinas, né? E essa vaca está aí exposta até hoje na universidade. Licínio. Oi? Só recapitulando, então, a primeira vacina foi a da varíola. Com esse nome, sim. Né? Até onde se tem notícia, com esse nome, sim. Como eu falei, essa técnica de administrar material dos outros, eles faziam variolação. Eles pegavam a varíola, pus de varíola e passavam para os outros para poder ver se a pessoa desenvolvia a varíola mais rápida, ficar livre daquilo. Como era uma doença que praticamente toda a população acabava mais cedo ou mais tarde tendo, eles antecipavam isso para poder a pessoa, enquanto ela tivesse imunocompetente, eles não tinham essa ideia de imunidade ainda, essa pessoa estava saudável para evitar que ela morresse. Então ela apresentava lá, mas não era uma vacina. A vacina foi isso. Ele usou um vírus que não era o vírus causador da varíola, né, da varíola humana, causava a varíola bovina. A gente pode dizer que essa vacina era de um vírus atenuado. Né? Então, usou um vírus de menor poder, né, infectivo, mas que tinha características similares ao, né, causador da varíola humana. Então, entendi. Então, a gente pode dizer que a primeira vacina foi essa. Né? E o nome, pelo menos, foi o primeiro nome a ser dado. Tá? Bom, isso foi então 1790 e pouco. Né? Beleza. E aí entra uma outra figura muito importante. Né? Teve um salto aí de quase 100 anos, mas aparece um outro sujeito aqui.
Esse já é mais ou menos contemporâneo do nosso amigo lá, o Jon Snow, o Senhor dos Dragões. Dos dragões não, ele não era do dragão, o dragão é o outro Jon Snow. O Jon Snow, o Senhor da Cólera, né? Muito bem. O Louis Pasteur era um francês, né? O nome já indica, né? Louis Pasteur, e ele, dentre outras coisas, ele foi uma das primeiras pessoas, ou cientistas, a associar os micro-organismos às doenças. O que ele observou? Primeiro, ele observou que o vinho, né, que era guardado, né, ficava muito tempo exposto e tal, ele acabava avinagrando. Isso todo mundo sabia, vai fazer o vinagre, a técnica. Mas aí ele pegou esse vinho e começou a olhar e via que tinha bactérias que estavam presentes naquele vinho, né, micro-organismos presentes naquele vinho avinagrado. Da mesma forma, na formulação da cerveja, eles tinham que colocar lá um mosto que continha, na hora que ele olhava lá, continha também micro-organismos, que eram as leveduras, que hoje a gente sabe que são as leveduras, que convertiam, então, o açúcar daquele aquele malte, né, em álcool, né? Então, formava o álcool. Então, ele pensou, olha só, né? Aí que vem a questão. Já conhecia a existência do micro-organismo, sabia que os micro-organismos tinham a capacidade de alterar o meio ali, né? Então, o francês gosta muito de vinho, né? As bebidas alcoólicas e tal. E ele pensou assim, se o micro-organismo é capaz de alterar a composição de um meio, né, de um alimento, de uma bebida, será que dentro do organismo ele não pode fazer a mesma coisa e quebrar a nossa homeostasia, quebrar o equilíbrio interno? Então foi o primeiro a começar a associar isso. E a confirmação dele veio, né, em 1865, o Louis Pasteur ele foi chamado para poder acompanhar em uma granja lá perto de onde eu morava lá na França, porque estava tendo um surto, né, eles chamavam de cólera aviária. Os frangos lá iam morrendo, né, iam esmorecendo e tal, iam ficando fracos, defecavam e tal, e morriam, né? Então ele observou, né? Foi lá observar esses frangos e aquilo era um terror, porque passava de um para o outro e na hora que via estava toda a granja contaminada e o cara tinha um prejuízo imenso. Então ele vai, o que ele faz? Uma galinha dessas doenças, ele tira o sangue e consegue isolar desse sangue a presença, né, perceber a presença de um micro-organismo, uma bactéria, tá? Então, ele isolou e conseguiu cultivar essas bactérias num meio de cultura lá, né? Fez um meio de cultura e conseguiu cultivar essas bactérias, cresceram ali naquele meio. Então ele já tinha uma noção de microbiologia, né? Então ele começou então a cultivar. Só que ele deixou que essa cultura, obviamente que essa cultura envelhece, os nutrientes do meio acabam, né? E as bactérias que estão ali dentro, elas acabam morrendo. Então, alguns dias depois, ele foi ver lá que a cultura dele tinha degenerado, as bactérias tinham morrido. O que ele fez? Ele pensou, pô, e se eu pegar essas bactérias mortas e eu injetar essas bactérias mortas numa galinha saudável, né? Então, ele já tinha a experiência lá do Edward Jenner. Lembra a primeira figura que eu mostrei hoje lá? Uma pedrinha em cima da outra, né? Essa pedrinha em cima da outra é justamente isso, né? Ele viu, ele já tinha a base lá do Edward Jenner da questão da vacinação, e aí ele vai e pega essa galinha. Vou mostrar uma imagem que vai ficar mais fácil da gente identificar, né? Então, ele pega uma galinha, e pega essa cultura envelhecida daquilo que hoje é chamado de Pasteurella, em homenagem a ele, né, Pasteurella multocida. Pegou essa cultura dessa bactéria e injetou numa galinha normal.
a galinha ficou doente, mas não morreu, né? Então, não teve a doente, que eu falo assim, né? Ela não teve a cólera, mas ela ficou, né, ruim e tal, uns dias lá, mas se recuperou e não desenvolveu a doença cólera aviária, tá? E não morreu. Beleza. Depois ele pegou uma cultura fresca dessa bactéria, tá? E injetou nessa galinha que ele tinha tratado com a cultura envelhecida. E para poder ter um grupo de controle, né? Então, olha só como é que a ciência já estava evoluindo aqui. Ele pega uma galinha que não tinha recebido antes essa cultura envelhecida e administrou também. Então, administrou na galinha que já tinha recebido a cultura envelhecida e uma outra que nunca tinha tido contato com a Pasteurella mutocida. Resultado, a galinha que tinha recebido a cultura anteriormente sobreviveu, não teve a doença, nem fez nem cosquinha nela. Enquanto aquela que não tinha recebido morreu. Aqui tem uma imagem mostrando aqui, são hemácias da galinha, e aqui esses pontinhos pequenininhos são a Pasteurella mutocida, tá? Então, olha só, aí evolui, então, a ideia de vacinação, né? Já tinha conhecimento lá pelos relatos do Eduardo Jenner, mas, né, as técnicas para isso começaram a evoluir. Eduardo Jenner faz uma primeira vacinação com um vírus, o vírus da varíola, enquanto no caso do Pasteur, ele faz a primeira vacina para bactérias, né, para casos de bactérias. O Pasteur era tão não tem outra palavra para falar que não, a gente vai tão foda, que ele percebeu, né, que tinha um jeito de melhorar a durabilidade da bebida, né? Ele gostava do vinho, então ele inventa uma técnica que ele faz o seguinte: ele pegava, aquecia aquele vinho, mas não deixava, né, ficar muito tempo quente, não, porque senão estragava o sabor, né? Então dava um aquecimento rápido naquele vinho e depois congelar, praticamente congelar, colocava numa água super fria, né? Isso aí diminuía a carga microbiana praticamente a quase zero, né? E impedia, então, o azedar aí do vinho, né? Ele começou a fazer isso também com leite, né? Então, você já deve ter ouvido falar, né? Tomado, com certeza já tomaram. Leite pasteurizado. Pasteurizado, a pasteurização é essa técnica desenvolvida por Louis Pasteur, né? Quem gosta de cerveja, com certeza, né, tem que render, né, fazer um altarzinho em casa lá para o Louis Pasteur, tá? E todo dia rezar pela alma dele lá. Porque o chopp, né, no chopp você tem a levedura viva, ou naquela cerveja artesanal que a gente fala, né, a artesanal raiz, né, porque hoje tem um montão de cerveja que é puro malte, que o pessoal fala que é artesanal, mas não é, né? Artesanal é aquela que é produzida ali em pequena escala, que tem uma durabilidade pequena, justamente porque ela não é pasteurizada. Então, todas essas cervejas comerciais que você compra lá na prateleira do supermercado e que tem uma data de validade aí de 6 meses, um ano, tal coisa, elas foram pasteurizadas. Elas passaram, então, por esse processo de pasteurização, tá? Desenvolvida por Louis Pasteur. Então, o Instituto Pasteur na França é um dos mais famosos, inclusive vários prêmios Nobel, né? O próprio Louis Pasteur recebeu o prêmio Nobel, né? Saíram lá do laboratório, né? do Instituto Louis Pasteur. Responsável pela descoberta, né? São corresponsáveis pela descoberta do vírus da AIDS, né? o HIV. Né? Então, muita história ali nesse Instituto Louis Pasteur. Muito bem. Então, aqui, né, só para poder ter essa ideia de como que é importante a pessoa estar atenta à ciência,
né? Lembrando, naquela época não é como hoje, né? Hoje você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você entra na internet, aí você consegue os artigos, muitas vezes o artigo, né? Tem gente que às vezes o arquivo está bloqueado, o artigo está bloqueado, você tem que pagar por ele, tem hoje aquele Sci-Hub, né? Que você consegue baixar os arquivos e tal. Então você consegue fazer uma pesquisa. O cara publicou ontem, você já está recebendo, já consegue ler hoje. Naquela época não, né? Uma publicação, porque não tinha essa difusão de imprensa, da prensa mesmo, né? De se produzir um livro e tal, até a pessoa ter noção, ter acesso à pesquisa do outro, demorava décadas, né? Então, Louis Pasteur pegou um pouquinho da ideia do gênero aí e continuou. O importante, né, mostrando aqui, a questão, né, que eu tinha falado aqui da extinção da varíola, né, os casos reportados de varíola por ano. Então, ó, a primeira vacinação para varíola foi lá em 1790 e pouco. Só que ela só vai 1700, né? Então, quer dizer, praticamente 200 anos para poder o mundo ficar livre da varíola, sendo que teve picos bastante grandes aqui, né? No século passado. Então, percebam bem, um valor alto aqui em 1920. Por quê? Porque, né, aqui, na verdade, foi um período muito difícil da história humana, né? Saindo da Primeira Guerra Mundial, teve a gripe, em 1920 teve a gripe espanhola também, né? Que foi uma pandemia tipo essa que nós estamos vivendo hoje. Então, né, a questão higiênica era muito complicada, né? Não tinha rede de esgoto, não tinha essas coisas todas. Então, bom, beleza. E depois, você pode ver que os períodos pós-guerra, aqui, ó, 1940, 45, mais ou menos, termina a Segunda Guerra, e aqui depois, lá para a volta dos anos 50 e tal, tem um outro grande pico aqui de varíola. Mas depois vai declinando e some. Por quê? Primeiro, a indústria farmacêutica, ela só foi evoluir mesmo, ter capacidade de produzir em escala mundial uma vacina, praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, em 1928, o Alexander Fleming, né, fez a descoberta da penicilina, em 1928. Ela só foi entrar mesmo na terapêutica depois da guerra. Durante a guerra, era raríssimo conseguir a penicilina, que é o primeiro antibiótico de verdade, né? Então, só vai entrar lá em 1945, 46, e mesmo assim é porque muita indústria migrou para os Estados Unidos. Lembrando que a Europa estava totalmente destruída, né, na guerra, e os laboratórios, muitos deles migram para os Estados Unidos, como é o caso da Pfizer, por exemplo, que era alemã, que vai para os Estados Unidos. Então, né, e aos poucos a própria economia alemã começa a se recuperar, então vem Boehringer, Rust, né, então Braun, então vários laboratórios que começam a ser retomados aí. Então, com isso, né, só depois da Segunda Guerra é que consegue se produzir também, não só a penicilina, mas também a vacina. Então, hoje, se você tem uma expectativa de vida de, sei lá, 70, eu acho que a do brasileiro aumentou recentemente no último censo, foi para 78 anos, né? Você tem aí, né? Isso você deve ao Edward Jenner, você deve lá a vaquinha Blossom, e principalmente aquele menininho lá, o James Phipps, né? Que foi a cobaia ali, né? E também Louis Pasteur e a diversos outros cientistas que foram desenvolvendo e aprimorando as técnicas de vacinação, né? Uma outra doença que praticamente já sumiu, né, do mapa foi a poliomielite. Tinha sumido, né? Se não me engano, teve uns casos, apareceram uns casos, depois a gente comenta sobre isso, né? Mas mostrando também aqui, né, qual, né, a quantitativa, né, foi diminuindo,
até, quer dizer, aqui no Brasil, desde 2000 que não se tem casos significativos aí, né, de paralisia infantil, né, poliomielite, né? Então, a vacinação simples, essa não precisa injetar, era dada na língua, tem injetável também, mas era dada na língua da criança, né? Então, eu tive colegas, né, de turma, tinha um colega de turma, amigo, muito amigo, que era paraplégico porque não foi vacinado na ocasião dele. Então, quer dizer, eu estou com 54 anos, né? Então, é uma coisa relativamente recente na história da humanidade aí, né? Essa vacina e tal. Então, a vacina Sabin, né, que foi desenvolvida por Sabin. Muito bem. Um outro caso aqui interessantíssimo, mais recente, né? Esse daqui é um estudo que saiu na revista Galileu, mostrando aí a questão da vacinação no Brasil. Esse daí foi um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas e saiu em junho desse ano, se não me engano, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tá? E também o Ministério da Saúde, uma série de outras entidades. O que eles fizeram? Eles foram comparando, então, pegaram primeiro, né, essas barras aqui são as vacinas, né, a porcentagem de vacinação. Então, as barras alaranjadas são aquelas pessoas acima de 80 anos. E as azuis são as de 70 a 79 anos. Perceba, né, que começa a vacinar mais os mais idosos, e aqui vai cumprindo. Olha só, quando chega em 75%, já vai caindo aqui, né? Mas quando chega em 75% da população acima de 80 anos vacinada, olha o que acontece com o número de mortes. Simplesmente despenca, né? Despencou aqui o número de mortes, então. A mesma coisa acontecendo para os acima, né, a vacina acima, entre 70 e 79 anos, né? Quando chega aqui em 75%, ó, né, olhando aqui, projetando no gráfico, a queda é mais acentuada. Ou seja, por isso que quando se fala imunidade de rebanho, o que é isso? Não é para todo mundo pegar doença igual tinha doido querendo aí, né? Ah, vai todo mundo pegar doença, quer ficar livre dela. Não é. A imunidade é adquirida, de rebanho é adquirida com a vacinação. O que é essa ideia de imunidade de rebanho? Quando eu tenho uma parcela significativa da população vacinada, essa parcela protege aqueles que ainda não receberam a vacina. Nós estamos vendo isso, né? Vocês têm percebido aí que o número de mortes está mais ou menos estabilizado, né? O número de casos às vezes aumenta e tal, mas a gente tem, né, apesar, se você pegar a curva do ano passado nessa época e a curva desse ano, né, você vai ver que nós tivemos uma redução, o perfil foi totalmente diferente. Por quê? Porque a vacinação tá. Eu posso até ter mantido ou ter um número de casos maior, mas o percentual de pessoas que morrem decorrente dessa doença está diminuindo, justamente pela proteção vacinal, né? Então, esse trabalho está aí nesse link aí da revista Galileu, mostrando esse trabalho aí. Uma coisa, né? Eles fizeram, estou até vendo ali no link, eles fizeram uma estimativa de quantas pessoas teriam morrido a mais se não fosse a vacina. Então, pela projeção que eles fizeram, teriam sido 43 mil mortos a mais só nesse período aqui, né? Então, essas aqui são as semanas epidemiológicas, né? Então, desde o início do ano até a 19ª semana, não sei que mês vai dar isso aqui, mas aproximadamente lá, deve chegar lá para junho ou maio, né? Então, é maio, acredito que seja maio, né? 20 semanas mais ou menos em maio. Então, essa é a projeção, né? Teriam morrido mais 43 mil pessoas se ninguém tivesse sido vacinado, né? Dessa faixa etária só, dessa faixa etária, dos idosos, tá? Beleza. Esse daqui é um outro gráfico, esse aqui já do Instituto Butantan, né? Do Butantan,
falando aí, né, a vacinação, né, a utilização da Coronavac especificamente, né, e o número de mortes. Olha só, aqui, né, primeira semana epidemiológica, segunda semana epidemiológica, e aí a gente teve aquele surto epidemiológico, aquele surto, né, grave, aquele momento grave, onde estava morrendo 4.000, quase 5.000 pessoas por dia, né, que foi aqui por volta da décima, da nona até a 15ª, né, foi o período mais grave aí dessas mortes. Vocês percebem o seguinte aqui, a faixa etária de 75 anos a 79 anos passou bem tranquila por essa fase. De 80 a 84 anos, mesma coisa, olha lá, né? Que eram aqueles que tinham sido, né, prioritariamente vacinados. Ou seja, se tivéssemos vacinado um número maior de pessoas nas primeiras semanas do ano, como era possível, a gente teria um número muito menor de mortes acontecendo nessa fase aqui, tá? Então, isso daí também foi um estudo liberado agora pelo Butantan, tá? Está disponível também no link que eu mostrei. Infelizmente, né, nem todos os países eles têm, vamos dizer, um bom senso, né? E não são todas as pessoas. Só para poder deixar claro para vocês, depois eu vou ver se eu acho, inclusive, esse artigo para poder colocar para vocês. Mas há coisa de uns 10, 12 anos atrás, saiu um artigo associando, um pesquisador europeu, associando a vacina contra o sarampo a autismo, tá? Então, então foi um caso assim muito ruim, né? Porque já tinha uma turma que era meio natureba, que não queria fazer vacinação, que não tinha estudado o FISFAR do sistema das doenças infecciosas, imunes e virais comigo, e aí resolveram não vacinar os filhos, né, de sarampo, porque achavam que o componente da vacina de sarampo lá causaria autismo nas crianças. E fora, então, usaram dessa pesquisa para poder dizer, justificar uma prática que eles já tinham. Só que essa pesquisa depois foi, apesar de ter sido publicada em revista científica, ela foi desmentida por diversos outros trabalhos que foram saindo. Ela, inclusive, foi despublicada, se você pode dizer assim, né? Saiu da publicação online da revista, apesar de já ter sido impressa. Bom, e alguns países, né, que seguiram essa linha, né, pessoas que seguiam essa linha aí do negacionismo das vacinas, né, os movimentos anti-vacina, prosperaram, né, não só nos países em desenvolvimento, como é o que mostra esse gráfico aqui, mas também em países desenvolvidos. Eu acho que foi em 2014, não, 2015, nós fomos aos Estados Unidos e estava tendo um surto de catapora na Califórnia. Lá é um pouco diferente, porque lá eles não têm programa nacional de imunização igual nós temos aqui, que vacina todo mundo de graça. Lá as vacinas são pagas. Então, se a pessoa já não acredita muito na vacina, né, tem medo de vacina, já tem que pagar por ela, então era uma coisa bem, né, eles acabavam se abrindo a esse tipo de surto. Aqui no Brasil, percebam bem, países em desenvolvimento tiveram picos nos últimos anos. De quê? De sarampo, né, entre 2008 e 2018. Então, 2008, aqui o Brasil amarelinho, ó, nada. 2010, né, tá lá no basal, né, está tendo um caso, 2 casos. Entre 2010 e 2012 não teve nenhum caso, 2 anos sem caso nenhum. Depois começa a ter um picozinho em 2014, 2016, e, pum, 2018 vai lá para cima, né? Então, aqui vai bater lá em torno de 10 mil e pouco, né? Mas em outros países, como a Venezuela, como o Iêmen, obviamente que a Venezuela vai ter menos casos absolutos, uma vez que é muito menor do que o Brasil, né? O Iêmen aqui
não sei a população do Iêmen não, mas deve ser menor do que a do Brasil também. Bom, beleza, aqui casos confirmados de sarampo no Brasil também nos últimos anos agora, né? Aqui foi 2018, aqui 2019. 2019 está representado apenas até julho de 2018, 2019, 18 de julho de 2019. Então aqui foram, como eu disse, 10.262 casos, não teve nenhum, olha lá, né? E bateu aqui em 10.262. As pessoas não estavam vacinando seus filhos, né? Que coisa. Eu falo que assim, né? Tem gente que discute, a vacina tem que ser obrigatória, não tem que ser obrigatória. Eu acho que não precisa ser obrigatória, não, né? Como acontece comigo. Quando eu fui ser contratado para trabalhar no Pitágoras, eu tenho que apresentar o cartão de vacina dos meus filhos. Tá? Então, o esquema vacinal tem que estar completo, senão então, são exigências. Né? Não precisa ficar fazendo teste para Covid para poder ir para jogo. Né? Exige na entrada lá o cartão de vacina do sujeito. Né? Para entrar no restaurante, para poder. Então, começa a fazer esse tipo de limitação que não obriga. Né? Você não é obrigado Licínio, É, a respeito dessa variante, o que você fala? Você me espera só mais um pouquinho, e depois nós vamos falar. Não, na verdade, vamos mostrar aqui para trás. Quer ver? Vamos usar esse gráfico aqui. Aqui, ó, eu ainda não tenho o impacto dessa variante, né? Nesses gráficos aqui, não tem impacto dessa variante. O que a gente tem observado é que essa variante ela é mais infectiva, ou seja, ela consegue transmitir de pessoa a pessoa com maior facilidade, entretanto, ela não tem uma virulência maior. Quer dizer, ela, apesar dela contaminar mais facilmente, né, de uma pessoa para outra, passar essa contaminação, ela não causa doença mais grave do que a normal, a original, tá? As anteriores. Então, esse é um dado importante. E, aparentemente, as vacinas têm dado conta dessa vacina. Agora, tem um detalhe. Saiu até uma pesquisa mostrando aí que lá em Israel, não, em Londres, na Europa, depois eu vou confirmar o local que saiu, que mostraram que as pessoas acima de, né, os idosos acima de 70, 75 anos, eles estavam apresentando uma queda na eficácia da vacina. Mas qual vacina? Principalmente a vacina da Pfizer. Por que a vacina da Pfizer? Porque a vacina da Pfizer ela é uma vacina que trabalha com um único antígeno, basicamente, né? Que é a proteína S. Né? Então, você injeta lá, né? Não mais igual o Edward Jenner, né? um pool de vírus ali, mas você coloca uma partezinha de um vírus que é a proteína S, que é, teoricamente, a responsável pela infecção. Teoricamente não, na prática, né? Só que a mutação de uma única proteína, ela é muito mais fácil de ocorrer do que de um todo. Então, a queda na imunidade do idoso, que já é comum acontecer, né? Caiu lá de 75%, 78% de proteção, foi para 54%. Então, por isso, estão pedindo aí. A gente tem alguém com o microfone aberto que está com microfonia. Podia fechar, por favor? A pessoa que está com o microfone aberto não deve estar percebendo isso. Mas então, assim, essa queda da eficácia da vacina é que está motivando já o aparecimento dessa discussão sobre a terceira dose. Tá? A Coronavac, todas as outras vão ter também uma terceira. Para mim, gente, olha só, eu disse isso, eu não sou profeta, não sou. Né? Eu disse logo que começou a vacinação, no início do ano. Eu falei assim: olha, isso vai virar uma prática comum, como a vacina da gripe. Todo ano nós vamos ter que tomar reforço. Tá?
Então, é o que vai acontecer. A imunidade, ela é ativa, mas ela tem uma resposta imune e ela decai com o tempo. Então, eu desenvolvo uma memória, mas essa memória, ela tem que ser, vamos dizer, relembrada de vez em quando para poder eu ter a imunidade contra a doença mesmo. Tá? Então, essa variante Delta, ela está muito por aí, né? Parece que as vacinas estão ainda surtindo efeito, mas essa última pesquisa mostrou que a eficácia da vacina frente à variante Delta em idosos está diminuída. Então, provavelmente vai ter que fazer reforço. Se respondi? Respondeu. Beleza, então. Vou fazer uma coisinha aqui, gente. É a Cris que está com o áudio ligado. Eu vou fechar aqui tudo, tá? O áudio de todo mundo aqui. Pronto, resolvido. Fechei o áudio de todo mundo, tá? Beleza. Vamos lá. Tem mais uns 10 minutinhos aqui para a gente fazer o intervalo. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui falando de mais dois. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar aqui, né? Vamos voltar lá no Pasteur, ó. Pasteur, ele não tinha costeletas bacanas, mas tinha um bigodão. Olha o bigodão dele aqui, a barba dele, ó. Tá vendo? Então, pelos faciais são muito importantes aí para o desenvolvimento da ciência, tá? Obviamente que houve mulheres também, né, na história, viu? Houve mulheres também nessa história. A ciência, principalmente na antiguidade, era muito machista. Vocês assistam depois o filme da Madame Curie, né? Que é muito legal, né? Da radioatividade, eu acho que chama. Bom, beleza. Então, esses são dois sujeitos aqui. Aqui já entra né? Tem um japonês que não tem pelos faciais ali, né? Em compensação, tem um von Beringer, que tem uma bigodeira muito interessante, né? Bem bacana. Careca, mas bastante interessante aí o bigode dele. Eles já veio, né, em 1888, né? Eles, né, von Beringer e Kitazato, eles encontraram, né, no soro, então pegavam o sangue do animal que tinha tido, né, que tinha sido submetido ou injetado nele o bacilo diftérico, né, a bactéria diftérica, ou o tétano, né, o tetânico, o Clostridium tetani, e eles observavam, tiravam, né, separavam as hemácias né, faziam uma centrifugação, separavam o soro, e do soro desses animais eles conseguiam perceber o desenvolvimento de estruturas, umas proteínas, que eles deram o nome de anticorpos. Por quê? Porque quando eles colocavam em contato com a toxina diftérica e a toxina tetânica, elas se ligavam, né? Então se ligavam lá nessas toxinas. Então eles começaram a chamar de anticorpos. Então a primeira descrição de anticorpos foi feita por essa dupla aí, o Kitazato e o von Beringer, né? Então eles demonstraram que esse soro que eles tiravam do animal, ele conseguia transferir, né, uma proteção para outra pessoa, para outro animal que tivesse doente, tá? Então, se eu administrava lá no animal a toxina tetânica e depois, né, o animal começava a ficar mal, e eu administrava lá o soro, esse animal sarava, né? Ficava curado, né? Então, eles começaram a transmitir esses anticorpos de um animal para outro. Esse é o princípio do desenvolvimento dos soros, né? Eu tenho as vacinas. Aqui um primeiro conceito para a gente entender.
né? Quando eu falo de imunidade ativa e de imunidade passiva. Imunidade ativa, o que que é? É aquela em que meu organismo é desafiado a desenvolver anticorpos contra aquele invasor. Então, lá o Jenner, o que que ele fez? Ele colocou um vírus no pobre menino lá do James Phipps e fez com que o corpo daquele menino, né, ou aquele menino, desenvolvesse anticorpos contra aquele vírus da varíola bovina, né? Então, por isso que ele teve aquela reação vacinal inicial lá e depois ficou protegido da varíola humana. Então, isso é uma imunidade ativa. Meu organismo, meu sistema imunológico é desafiado e ele, então, vai desenvolver defesas contra aquele invasor. Tá? E essa defesa faz uma coisa importantíssima. Nós vamos falar nisso depois, mas ela desenvolve uma memória. Ou seja, se eu me expuser novamente àquele vírus, aquele agente invasor, e eu vou ter, né, desenvolvido anticorpos já contra ele, e a resposta vai ser muito mais rápida da segunda vez do que na primeira. Então, quando eu tomei lá, eu já estou perto de tomar a terceira dose já, né? Não por causa da idade, mas por ser profissional de saúde, né? A primeira dose eu tomei no dia 14 de fevereiro e a segunda dose no dia 18 de fevereiro. Então eu já devo tomar a terceira dose. Para quê? Para justamente lembrar para o meu sistema imunológico, né, para resgatar aquela forminha lá para produzir os anticorpos contra o coronavírus. Eu tenho uma memória já desenvolvida, mas essa memória está ficando meio apagada. Então eu preciso dar uma reforçada nessa memória imunológica para que eu possa, então, estar mais protegido, né? Então, isso é uma imunidade ativa. Meu organismo teve que agir para me tornar imune. No caso do soro, não. No soro é uma imunidade passiva. Eu ganhei o anticorpo pronto, né? Eu não precisei desenvolver esse anticorpo. Entendido? Como é que isso acontece na prática? Como é que a gente vê isso na prática? Por exemplo, né? Aqui, você pode ir na FUNED, lá no Instituto Butantan, né? no Instituto Vital Brasil, em São Paulo. Esses institutos, eles são conhecidos historicamente pela produção de soros. É soro antiofídico, é soro antiescorpiônico. Dentro do antiofídico, você tem o anticrotálico, você tem o soro antitetânico, tem o soro antidifitérico. Esse é para aquela pessoa que já está doente e que não tem anticorpos suficientes para poder vencer aquela doença. Então, eles administram esse antígeno, né, que é a substância tóxica, no cavalo, como está aparecendo aí. Daí, algum tempo, eles tiram o soro desse cavalo e separam, então, os anticorpos, né? Então, quando a pessoa tem a doença, está lá com tétano, administra o soro. Não adianta administrar vacina nessa hora, tá? Porque na hora que a vacina a pessoa já está com a doença grave lá, não vai adiantar, né? Vai ter que fazer a administração do anticorpo já pré-formado. Tem alguém abrindo o áudio, quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então é isso. Né? Eu tenho, né? Então, por exemplo, como é que é feito? Eu pego o veneno da serpente, seja ela lá do gênero Crotalus ou do gênero Botrops, né? Que é o caso o Crotalus terríficos é a cascavel, né? E a Botrops são as jararacas, né? Então, pega o veneno dessa serpente, administra esse veneno, né, na corrente sanguínea do cavalo, o cavalo vai ficar meio ruim das pernas, mas vai desenvolver anticorpo contra aquele veneno. Detalhe, o cavalo ele produz anticorpos muito mais potentes do que os dos seres humanos, não só em termos quantitativos, né, mas também em termos qualitativos, né?
Beleza, então o cavalo produziu lá, depois eles tiram o sangue do cavalo, né? Aqui a ordem é essa, tá? Tira o sangue do cavalo, centrifuga, separa o plasma, depois do plasma, aqui está o contrário, né? Separa o plasma e depois eles separam os anticorpos, eles aglutinam, retiram esses anticorpos que vão ser então depois administrados no sujeito que está doente, tá? Já de forma pré-formada, tá? Faz essa mistura atenuada e administra lá o indivíduo que foi picado pela cobra. Não vai adiantar vacinar o indivíduo pela cobra, tem que dar o anticorpo já pronto para ele, tá? Então é isso, é assim que se faz a imunidade passiva. Então foi o que o Kitazato descobriu, né, o Kitazato e o von Berger descobriram na sua pesquisa, né? Então eles desenvolveram, assim como o Jenner, né, e o Pasteur desenvolveram as vacinas, né? Eles aqui desenvolveram os soros. Os dois primeiros, imunidade ativa, e o segundo, né, os segundos aqui, né, o von Berger e o Kitazato, imunidade passiva. Entendido? Bom, só pensar mais né, um pouquinho sobre a importância aí dessa descoberta aí do von Berger e Kitazato, porque eles também ganharam o Nobel, né? Eles desenvolveram, então, o soro antidiftérico. A difteria é uma doença bacteriana, né? Coriobactéria difteria, que é o nome da bactéria. Em 1900 e... Nossa, parecendo história assim antiga, né? 1985, eu estava saindo do Coltec, Colégio Técnico, e eu fui fazer o meu estágio no Centro Metropolitano de Saúde, Carlos Chagas, que é ali na Alameda Ezequiel Dias, atrás do Parque Municipal de Belo Horizonte. Em cima dele tem o Centro Geral de Pediatria. Estava tendo um surto de difteria em Belo Horizonte. Então, o CGP, né, que é o Centro Geral de Pediatria, estava cheio. E eu, como técnico, né, todo técnico é assim mesmo, né? Estagiário, ainda por cima, né? Fazendo estágio. Fui incumbido de colher a amostra dessas crianças, né? Então, eu estava vacinado já contra difteria e tal. Foi a primeira coisa que eu fiz para entrar lá, a gente foi vacinado, né? Difteria e tétano, a vacina dupla, mas era um ambiente que estava meio hostil naquela época, né? Por conta da quantidade de casos que teve aqui em Belo Horizonte. Então, quando o caso era muito grave, quando a criança já estava com a doença, não adianta se vacinar, né? No caso, o problema do corinobactéria difteria é que ele forma, é como se fosse uma dor de garganta, né? Ele vai formando uma cápsula ali e ele fica ali dentro. Ele vai se alimentando ali dos nutrientes e tal, vai crescendo e o metabólito dele, o metabolismo dele vai liberando uma toxina diftérica. Então, não é a bactéria que entra na circulação, mas é a toxina. E a criança morre. Lá, a gente, assim, quando tinha um diagnóstico, entre o diagnóstico e a morte da criança, era coisa de 12 horas, 24 horas no máximo, se não fizesse o tratamento com o soro. Então, esses dois sujeitos aí foram responsáveis por salvar milhões de crianças, né? Então, a difteria, basicamente, ela dá em criança, mas pode acontecer em adulto também. Mas, então, assim, além do que, essa metodologia serviu para poder desenvolver soro antiescorpiônico, o soro antiofídico que nós vimos aí, né? O soro antirrábico, né? O antitetânico. Então, diversas doenças tiveram uma atenuação, né, na sua mortalidade, graças ao desenvolvimento do soro, da soroterapia, tá? Então, são muito importantes aí na história também, tá? Então, quer dizer, apesar do Kitazato não ter um pelo na cara, né, foi um cientista brilhante, assim como também von Berger, que tinha essa bigodeira fantástica aí. Bom, bacana. Vamos lá. Esse aqui é um outro. Olha lá, bigodudo também. Depois vocês falam que não, né? Esse é o Paul Ehrlich.
Paul Ehrlich, bom, o nome, eu acho que, se não me engano, ele é austríaco. O que ele fez? Bom, esse cara era o bicho. Né? Por quê? Porque ele fazia de tudo. Né? Ele não contentou em fazer uma coisa só, não. Ele era químico, né? Começou então, a boa parte da vida dele trabalhando com desenvolvimento de corantes. Então, ele foi o cara que desenvolveu o corante que possibilitou fazer a diferenciação das células do nosso sistema imune, dos leucócitos. Tá? Então, ele desenvolveu a técnica de coloração, a técnica de Ehrlich, né? que serve até hoje para poder a gente fazer a distinção dos tipos celulares aí dos leucócitos. Né? Sabe que leucócito, a gente fala leucócito, mas na verdade são vários subtipos de células brancas, né? No nosso organismo. E a diferenciação foi possível a partir do desenvolvimento desses corantes. Né? Ele, não satisfeito com isso, ele deu nome a essas células. Né? Então, por exemplo, ele pegou o corante, ele percebeu o seguinte: quando o corante era ácido, algumas células se coravam melhor. Sinal de que aquele ácido estava reagindo com alguma coisa dentro daquela célula que estava produzindo, então, ou fixando a cor. Então, ácido. Essa substância só podia ser uma substância básica. Né? Então, né, um neutralizando o outro ali e fixando na forma de um sal ali dentro da célula. Então, ele deu o nome dessas células, né, que fixavam o corante ácido, de basófilo. O número 3 aqui, o basófilo. O contrário também acontecia. Né? Se eu tinha o corante básico, ele entrava em contato com alguma substância dentro daquela célula que a corava também. Então, bom, se a lógica do primeiro, né, deu o nome de basófilo, o outro seria o acidófilo. E né, primeiramente foi chamado de acidófilo. Depois, né, começaram a chamar de eosinófilo, porque é a eosina que é o corante. Então, filo é amigo, né? Então, basófilo é aquele que é amigo da base. Eosinófilo é aquele que é amigo da eosina, que é um corante ácido. E neutrófilo, pelo próprio nome, né, já dá para entender que era, né, o que tinha caráter neutro. Então, os 3 primeiros tipos aqui, né, que são os mais conhecidos, né, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os linfócitos, os monócitos, né, tem o monócito imaturo e o maduro aqui. Né? Esses monócitos que depois saem da corrente sanguínea e vão dar origem aos macrófagos, né, que são importantíssimos. Bom, então, essa daqui foi um dos achados aí do Paul Ehrlich. Né? Outra coisa que ele... Bom, obviamente que ele aí se interessou por essas células, né? E foi descobrindo, né, outras células que não só essa. Descobriu, por exemplo, o mastócito, porque essas células que a gente citou ali são células que estão no sangue, circulantes. Ele foi descobrir aquelas residentes no tecido também, o mastócito, que tinha papel no processo inflamatório. Ele conseguiu isolar isso em achados inflamatórios e também na proteção do organismo, desenvolvimento do organismo. E aí ele começou a se interessar, né, quando ele viu que essas células tinham atividade imunitária, começou a se interessar pelo sistema imunológico, pelos fenômenos imunológicos. E aí ele, né, descobriu, né, que aqueles anticorpos que tinham sido isolados lá por Ehrlich, o Behringer e Kitazato, né, eles também passavam, não só, né, administrando, tirando soro de um para o outro, mas ele começou a descobrir, né, começou a perceber que havia transmissão também através da mãe para o bebê, através da amamentação. Então ele começou a isolar esses anticorpos no leite também. Né? E ele percebeu, né, que havia um período onde, né, logo no início, logo depois do nascimento, a criança ela sai praticamente zero bala, né?
e começa então a receber esses anticorpos de forma passiva. A mãe já dá o anticorpo pré-formado para essa criança, e essa criança então tem uma imunidade passiva. Ela recebeu, ela não teve que desenvolver aquele anticorpo, né? Só que, obviamente, essa imunidade ela não é duradoura, ela vai decaindo. E depois, principalmente depois que desmamava, né, a criança, depois de 6 meses de começar de amamentação, já começava a decair. Mas depois que desmamava, então, a criança tinha que desenvolver seu próprio, né, suas próprias defesas, né? Então, isso foi uma coisa bastante legal. E o mais bacana que a gente sabe hoje, o que a gente descobriu recentemente, né, também, é o seguinte, que é um trabalho também, sabe agora recentemente, esse foi publicado, um estudo israelense, lá, né, eles tiveram uma grande quantidade de vacinação em pouco tempo, eles conseguiram vacinar a população em pouco tempo e começaram a perceber que a vacina contra o coronavírus que eles usaram lá, que foi basicamente da Pfizer, os anticorpos formados na mãe grávida, né, conseguiam passar pela placenta também para a criança e pelo leite. Tá? Então, a conclusão que eles chegam nesse estudo é justamente, né, que as vacinas, né, do tipo RNA mensageiro para COVID, que é o caso da Pfizer, né, ela confere, né, gera uma imunidade na gestante, né, e lactante humana, né, robusta, né, uma resposta imunitária humoral robusta, ou seja, desenvolvimento de anticorpos, com imunogenicidade e reactogenicidade, tem os nomes difíceis de falar, tem? Similar observado nas mulheres não grávidas. E que essa vacina, né, que a imunidade induzida por essa vacina, estatisticamente representa significativamente maior do que a imunidade natural à infecção. Isso é interessante. Ou seja, a resposta à vacina, imunitária à vacina, foi maior do que quando a pessoa tinha a doença, né? Então, a pessoa tem a doença, ela vai desenvolver anticorpo contra o vírus, mas ela está doente. Na doença, você entra num processo catabólico, você tem perda de... tem uma coisa que a gente chama de azotemia, elevação de nitrogênio não proteico, você tem perda de massa magra, você tem uma série de alterações bioquímicas que, a princípio, se acredita, né, sejam responsáveis por essa diminuição da resposta imune. Enquanto que a pessoa vacinada não passa por essa debilidade e, com isso, consegue ter uma resposta imune mais robusta. E outra coisa, né, que essa imunidade ela é transferida para os neonatos, né, via placenta e leite materno. Tá? Então, muito bacana essa pesquisa. Agora, o Instituto Butantan, né, o Butantan já está fazendo uma pesquisa. Eu ouvi, tem uma semana e meia, mais ou menos, uma entrevista na CNN com a responsável lá para o setor de pediatria da USP, que está acompanhando junto com o Butantan, fazendo essa pesquisa, e aparentemente esse achado também acontece na Coronavac. Tá? Então, são coisas promissoras aí, principalmente para aquelas mulheres que estiverem grávidas. É bem interessante fazer a vacinação para poder conseguir ter essa imunidade. Então, quer dizer, o Coronavac, a princípio, não foi administrada em grávidas, mas mulheres que engravidaram após a vacinação, ou aquelas que já estavam amamentando e receberam a vacina, estavam transferindo também essa imunidade de forma passiva para os seus filhos. Uma coisa bem bacana, né? Então, olha só né, como é que a ciência vai caminhando aí, né? Esse cara aqui olha só, não precisa nem falar, né? Olha a barba do sujeito, né? Olha,
Esse daqui, o nome dele, né, que ficou conhecido foi Elie Metchnikov. Mas o nome russo dele mesmo, que ele era russo, Elia Liet Metchnikov. Né? Então, não importa, é o Metchnikov. Metchnikov, ele viveu em 1882, ou seja, é praticamente contemporâneo do Kitazato e do Bamberger, né? E ele que desenvolve o conceito de imunologia, tá? Ou seja, esse termo que a gente usa hoje, né, de imunologia, vem muito dele aí, né? Ele pega então a palavra, com a palavra latina, no Império Romano, os senadores tinham a imunidade parlamentar. Então, essa não é uma criação aqui do Brasil dos deputados e senadores terem imunidade parlamentar. Eles, né, nos romanos, eles já colocavam assim, que eles não podiam ser processados nem condenados pela atividade parlamentar deles, ou seja, o que eles falavam ali dentro do parlamento e tal, né, o livre pensamento deles era garantido. Eles não podiam cometer crime comum, mas eles podiam, né, falar, né, o que quisessem, né, ter liberdade dentro do parlamento. Beleza. Então ele usa esse termo de imunidade, ou seja, aquela pessoa que não pode ser atingida, né, e passa a tratar a atividade imune, né, o sistema imune com esse nome que até hoje nós conhecemos. Mas ele fez um experimento que foi muito interessante, né? Ele pegou como é que eu vou chamar? Uma larva de estrela do mar. Então a estrela do mar se reproduz dessa forma. Então ele pegou uma estrela do mar bebê e espetou essa estrela do mar com um espinho de roseira, né? E o que ele observou? 24 horas depois ele foi lá e foi nesse sítio onde que estava espetado o espinho, e ele observou que existia uma quantidade imensa de células que estavam engolindo, comendo bactérias e tentando em volta ali, tentando isolar aquele espinho. Então ele deu o nome desse processo, né, de comer o invasor ali, de fagocitose. Eram células que comiam. Fago, né, de comer, né? Citose de célula. Então, esse termo foi desenvolvido por ele. E as células, eles eram os fagócitos. Então, fagócito era a célula que comia os invasores ali, né? Então, ele entendeu isso como sendo uma resposta, né, de defesa do organismo, ou seja, tentando tornar o organismo imune àqueles invasores que estavam chegando. Então, tem até um videozinho aqui mostrando, né, a atividade dos macrófagos, né, os macrófagos em ação, que são fagócitos, né? Vamos ver se vai, né? Era para ir. Agora vai. Gente, eu não sei se eu partilhei com vocês, foi o áudio. Acho que não. Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui, depois eu partilho o áudio. Aqui é só musiquinha de fundo. Estou mostrando as bactérias cilíndricas, né, agrupadas aqui, ó. E aqui chegando então o macrófago. Ele vai englobando essas bactérias aqui, coloca essas bactérias, vão para dentro de vacúolos, aqui a gente não consegue. Ah, não, dá para ver aqui, ó, vacúolo. E aqui, gente, tem uma atividade dos lisossomos, que começam então a digerir as bactérias e matam então as bactérias. Aqui uma outra imagem também, né, bactérias agora cilíndricas, né? Focos, né? Macrófagos também lá digerindo essa
escala de tempo é demorada, não é tão rápido assim que está acelerado o tempo, mas a ideia é justamente esse englobamento que acontece. Lá do Instituto Butantan também. Esse aqui é um outro sujeito. Esse cara também brilhante, tá? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1960, médico, virologista. Esse daí não era nem americano, nem europeu, ele era australiano, tá? E a especialidade dele era imunologia. O único defeito desse sujeito é que ele também não tinha barba. Olha só, né? Não tem barba nenhuma, cara. Tadinho. Né? Fazia a barba, deve fazer a barba todo dia. Aliás, não tem nem costeleta, que emenda direto lá na orelha ali. Então, mas o Frank Burnett, o McFarlane Burnett, ele teve uma importância imensa nos conceitos que hoje nós entendemos aí da imunidade, de memória imunológica, né? Então, eu achei um vídeo que mostrava isso, só que ele estava em inglês. E a legenda em português estava sofrível. Então eu dublei, eu fiz uma dublagem, e aí eu vou ter que sair um pouquinho aqui, porque se eu não compartilhar o áudio com vocês não vão ouvir minha maviosa voz dublando ali o áudio. Só um segundinho. Vou dar um ESC aqui. Em 1960, Sir Frank Burnett recebeu o Prêmio Nobel por sua contribuição no campo da imunologia. A teoria da seleção clonal de Burnett revolucionou nossa compreensão do sistema imunológico até os dias atuais. A pesquisa de Burnett continua sendo a base de como pensamos as doenças e como o corpo responde a elas. A seleção clonal é um mecanismo central pelo qual seu corpo luta contra as infecções. A seguir, veremos uma representação da seleção clonal durante uma infecção por estreptococcus. Este paciente tem uma infecção bacteriana estreptocócica causando uma dor de garganta. As minúsculas bactérias estreptocócicas arredondadas prosperam no tecido da garganta. As bactérias são revestidas por estruturas semelhantes a pelos, chamadas proteína M. A proteína M é o que o corpo reconhece como estranho. Em resposta, seu corpo lançará um ataque imunológico contra essa proteína. Sua rede linfática é uma parte importante do sistema imunológico, detectando qualquer infecção que surge em seu corpo. Os fragmentos da proteína M são drenados para o sistema linfático ao redor do pescoço do paciente. O linfonodo está repleto de células B. As células B são as guardiãs do sistema imunológico, escaneando o corpo em busca de material estranho que chegue ao linfonodo. Seu corpo contém bilhões de células B. Cada célula B é única e é sensível a apenas um tipo de infecção. Por acaso, uma célula B é sensível aos fragmentos da proteína M da bactéria. Essa é a superfície de uma célula B ampliada 10 milhões de vezes. Sua superfície é coberta por receptores que reconhecem a proteína M. Os receptores agarram a proteína M. Isso dispara um sinal de ativação para a célula. A célula B ativada migra e começa a se replicar. Em poucos dias, milhares de cópias da célula B selecionada serão feitas.
Na teoria da seleção clonal de Burnett, onde uma célula é selecionada entre bilhões de outras células B, os clones idênticos são criados a partir dela. Portanto, a célula é clonalmente selecionada. Isso cria um exército de células B que produzem anticorpos à proteína M. Em massa, esses anticorpos são liberados no fluido circulante. Os anticorpos circulam no sangue e viajam para os tecidos. Eles se ligam à proteína M das bactérias streptocócicas. Isso a sinaliza para destruição pelo sistema imunológico. Outras células imunológicas migram para o tecido e fagocitam as bactérias cobertas por anticorpos. Elas destroem as bactérias e eliminam a infecção. Bom, então aqui é só para a gente, né, fazer esse apanhado. Vocês entenderam a ideia da seleção clonal? Quer dizer, a pessoa já teve uma infecção, a primeira vez ela teve uma infecção pelaquela bactéria. E houve, então, o desenvolvimento de um linfócito B de memória. E é isso que nós vamos tratar na próxima aula, que eu acho que não vai dar tempo de a gente tratar hoje mais, mas... Então, ele faz essa seleção, né? Essa célula fica armazenada nos linfonodos, né? Quando há uma nova exposição, essa célula é acionada e se multiplica. Ao se multiplicar, ela também começa a produzir anticorpos. Os anticorpos são lançados na corrente sanguínea, encontram lá o antígeno, né? No caso aí essa proteína, nesse caso específico era o vídeo, a proteína M lá do Streptococcus, e essa é como se isso fosse uma bandeirinha que fica na bactéria lá para poder o macrófago ir lá e engolir, comer aquela, né, destruir aquele invasor. Então, né, ele sinaliza, ele marca aquele invasor, né? Então, só esse histórico de evolução aqui, né? Então, a descoberta lá do Jenner em 1796, 1880 Pasteur, 1890 Van Beringer, né? Metchnikov, né, praticamente contemporâneo, aqui, como eu disse, né, a função dos fagócitos, e em 1950 o Burnett aqui, entrando aqui também com a questão da seleção clonal. Então, é isso, né? A memória imunológica vai muito em cima disso, né? Então, a pessoa teve um prévio contato e, por isso, ela já tem ali anticorpos contra aquele micro-organismo. Ok? Eu estou na dúvida se eu avanço com vocês, porque eu acho que foi aqui que eu parei com a outra turma, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui hoje, está faltando ainda uns 10 minutinhos aí, 15 minutinhos, a gente finaliza aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta... Agora, olha só para poder concluir aqui, né? Eu falo, olha como é que é legal, né, o indivíduo estar atento às coisas, né? E eles não, né? Obviamente que um foi tendo assim como base o outro, né? Foi vendo o que os outros estavam produzindo e foi descobrindo, foi avançando também. Mas os caras, né, são o bicho, né? Eu falo assim, tem muita gente inteligente. Esse do Burnett, como é que ele tira essa ideia da seleção clonal, né, do nada, né? E aí eu estava contando até para a turma de ontem, tem uma palestra do professor Clóvis lá, que ele está comentando justamente sobre isso, né? Falando para os estudantes, falando assim, olha, vocês vão fazer uma coisa para mim, vocês vão procurar na internet lá, você procura lá Descartes, né? Vai falar assim, teoria do método, você vai pegar as primeiras páginas ali, ou Kant, né? Vai pegar 2 primeiras páginas de qualquer livro dele, vai ler e vai tentar entender. Porque eu não consigo admitir que alguma pessoa consiga escrever uma coisa que eu não entenda, né?
Posso demorar um pouco, mas eu vou entender, eu tenho que entender. E é isso que eu queria que vocês tivessem também essa sanha para poder tentar entender, né, as coisas, né, mesmo que possa parecer difícil. Eu postei lá no grupo Telegram um resuminho lá, que tem um trabalho lá que está no Cielo, de uma revista de reumatologia, que fala sobre essa parte da imunidade inata. Então, se vocês puderem ler para a próxima aula, já ajuda bastante. Aí o professor Clóvis falando lá também, falou assim, olha, eu fico impressionado, né? Pensa bem, Teorema de Pitágoras, né? O cara viveu antes de Cristo lá. Acho que foi antes de Cristo, né? Então, Pitágoras vai lá e desenvolve um teorema, né? O quadrado de hipotenusa, igual somos os quadrados dos catetos, do nada, ele tirou do nada, ele tirou da observação dele, né? Então ele vai fazendo as medições, vai fazendo as observações, então ele consegue tirar aquilo do nada. Nós só temos que aplicar, e mesmo assim a gente consegue errar. Então, né? Nós não podemos ser tão ruins assim, tão burros assim, que a gente não dê conta de pelo menos entender como é que esses indivíduos aí chegaram às conclusões deles, né? E espero sinceramente que daqui, de repente, saia alguém que a gente faça citar daqui a alguns anos, né, como um grande cientista, descobridor de alguma coisa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Pergunta, comentário? Bom, se não temos, então vamos concluindo aqui. A gente conclui por hoje aqui, são 9h30, está de bom tamanho. Essa aula eu vou baixar, então eu vou editar e subir para o YouTube para vocês. Ok? Obrigada, Licene, pela aula. Alô. Um grande abraço. Boa noite. Alô, bom descanso para todo mundo aí. Você Você também. pode começar a gravar. Você pode começar a fazer uma série aí, tipo a do Cosmos. O Carl Sagan, né? O Carl Sagan. Carl Sagan é violento. Não dá para eu falar, não. Ia perguntar. Licínio, Pode falar. por que você não colocou nenhum brasileiro aí? Porque os brasileiros ainda estão muito recentes aí na história, nós estamos evoluindo nela, nós vamos chegar nela ainda. Vocês querem? Depois vou colocar um link de uma palestra que eu dei numa semana dessas de semana de palestras aí, que me chamaram para poder falar. Eu falei sobre ciência básica e a importância da ciência básica na vida cotidiana do farmacêutico. É muito legal, assim, modéstia às favas, né? A palestra ficou interessante porque eu fui fazendo esses links aí da ciência e falei muito de cientista brasileiro, tá? Coloquei de cientistas brasileiros aí, a importância da ciência brasileira aí também na farmacologia, muito legal, tá? Beleza. Então tá bom, gente. Grande abraço aí para vocês, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Paloma, obrigado aí, né? O microfone está funcionando, mas achei super interessante, principalmente os vídeos. Bacana, eu vou colocar os vídeos também para vocês. Um abraço. Até, boa noite.